Que igreja é lugar de doente, lugar de... Para mim, igreja é lugar de tratamento. Isso faz sentido. Charles Spurgeon, ele diz que a graça que não transforma a minha vida também não salva a minha alma. Não, o tratamento tem que ter mudança de vida, o tratamento tem que ter mudança de mentalidade. Era assim que eu via Jesus, né? Não pode isso, não pode aquilo, e eu queria poder tudo. Porque a sensação que nós temos é que quanto mais a gente pode, mais livre a gente é. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso EvaCast. Eu tô cheia de expectativas boas do que tempo que nós vamos ter juntos aqui. O meu convidado de hoje, ele tem sido uma voz. E eu não vou falar que é para a geração dele, não. Ele tem sido uma voz na nossa nação. E eu o conheci de uma forma muito interessante, eu vou já contar para vocês. E na hora que eu ouvi a voz dele, na hora que eu ouvi o que ele estava falando, eu disse assim, eu preciso receber ele no podcast, porque eu tenho certeza que o que vai ser dito aqui vai ser como flecha em muitos corações. Eu acredito que no seu também. Então, abre o teu coração, abre a tua mente, recebe o fruto desse trabalho. Hoje, com vocês, eu estou aqui recebendo com muita honra esse jovem que veio direto do Rio de Janeiro só para esse nosso compromisso. WJ, seja bem-vindo. Prazer é todo meu. Seja bem-vindo. Prazer é todo Amigo, meu. eu tenho um hábito aqui que eu nunca apresento às pessoas, tá? Porque senão eu termino falando só o que eu vejo que você faz. Entendi. Fala quem você é para as pessoas. O segundo maior pecador depois de Paulo sou eu. Paulo, ele diz que ele é o primeiro e eu sou o segundo maior pecador. E isso me faz ter consciência de que eu sou necessitado de um Salvador inteiramente dependente dele para ser salvo, né? Eu acho que é isso que me coloca nessa posição, acho que é isso que me faz ser o que eu sou. Talvez eu possa me definir dessa forma. Antes de ser o WJ, antes de ser o filho da dona Érica, filho do Luiz Carlos, eu sou o segundo maior pecador depois de Paulo. Uau. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sempre se achou isso, não, né? Qual foi o momento em que você teve esse entendimento de que você precisava de alguém, já que você era o segundo maior pecador da terra? Acho que quando eu li Romanos, o livro de Romanos. Antes disso, eu só tinha um conhecimento através da vida da minha mãe. Porque quando eu era pequeno, a minha mãe me contava as histórias da Bíblia e eu tinha um conhecimento a partir do que ela sabia. E o conhecimento dela, apesar de ser um grande conhecimento, não era o suficiente para me entender o que era tudo, né? O que era a morte de cruz, por que Jesus me salvava do que eu não necessariamente tinha feito. Como é que ele morreu 2000 anos antes de mim e agora ele me salva? Eu não entendia isso. Até o Senhor me conduzir à meditação da palavra, até que eu comecei a ler e quando eu li Romanos eu entendi graça, obras da lei, porque antes disso eu achava que já era. Eu sou pecador, eu peco todo dia e estou condenado, vou para o inferno, não tenho o que fazer. Então tinha uma mãe que falava da palavra de Deus para você? Certamente. Tinha uma mãe, não, tenho uma mãe. Não, quando eu falei tinha, porque ela falava, né? Hoje Sim. Você vive. Hoje na verdade, vive. Hoje ela tem um filho que fala da palavra de Deus. Tá certo. E aí a gente discute sobre isso, às vezes eu tenho uns starts e, mãe, o que a senhora acha sobre isso aqui e tal, a gente conversa. Mas ali em Romanos eu vi o quanto eu era pecador, mas o quanto isso também me colocava na posição de poder ser salvo, uma vez que Jesus veio para os doentes, né? Ele veio para os pecadores, não veio para os perfeitos. Eu costumo sempre dizer isso, até quando eu estou ministrando nas igrejas, eu digo, igreja é lugar para pecador, irmão. Se é perfeito lá fora, aqui é só para quem vacila, só para quem tem problema. WJ, eu vou te contar uma coisa. Eu concordo com isso, até porque é bíblico, né? Como é que eu vou discordar do que é bíblico? Mas eu tenho muito cuidado quando eu escuto isso, porque eu digo assim, olha, é lugar para pecador, mas ele tem que ficar aqui por um tempo e depois de um tempo ele não pode continuar nesse lugar. Uhum. Vou chegar lá, calma. Porque tem muitas pessoas que se escondem atrás da historinha de que sou pecador, vou morrer pecador, e isso dá uma autorização para viver a mesma velha vida quando não conhecia Jesus. Uhum. E tem pessoas dentro da igreja dizendo, porque eu estou no hospital, ó, que igreja é lugar de doente, lugar de doente. Para mim, igreja é lugar de tratamento. Uhum. Entende que muda? Tratamento tem que ter melhora. Tratamento tem que ter mudança de caráter, tratamento tem que ter arrependimento, tratamento tem que ter confissão, tratamento tem que ter mudança de vida, tratamento tem que ter mudança de mentalidade.
Se eu nomeio a igreja como um hospital, eu dou uma autorização para todo mundo que está lá dentro dizer assim, tô doente. Ah, pequei, outro, caí de novo no mesmo pecado, no mesmo mentira, na mesma fofoca, no mesmo adultério, na mesma... E não, tudo bem, tô doente, volto para a igreja, tô doente. Então, o que você acha disso? Eu acho que isso faz sentido. Charles Spurgeon, ele diz que a graça que não transforma a minha vida também não salva a minha alma. É isso mesmo. Só que, de qualquer forma, não importa o quão santo Deus me torne, eu ainda serei um pecador salvo pela graça. Paulo, o maior apóstolo para mim do Novo Testamento, um homem que Deus usou para compor a maior parte do Novo Testamento, conhecendo o terceiro céu, ele ainda vai dizer sobre ele, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele vai dizer que ele é o maior dos pecadores, tendo essa intimidade com Deus, passando por tudo isso. Nós, né? Depois de curar, a palavra diz sobre a roupa dele, levá-lo aos enfermos, né? Paulo era um homem muito poderoso, recebia muito do Espírito, mas ainda assim ele era um grande pecador e ele reconhecia. Aquilo que eu não quero é isso que eu faço. É por aí. E, amigo, você disse que a sua mãe te apresentou a palavra de Deus, mas você sempre andou no caminho do Senhor? Não. Me conta como foi essa fase. Deus, a verdade nua e crua, vai lá. Deus, ele diz muitos nãos, tá ligado? E aí, muito não pode nada então, mano. Era assim que eu via Jesus, né? Tipo, não pode isso, não pode aquilo, e eu queria poder tudo. Porque a sensação que nós temos é que quanto mais a gente pode, mais livre a gente é. Mas se você for humilde para reconhecer, você vai entender num momento que na verdade não é isso. Quanto mais livre você é no mundo, mais preso você é. E quanto mais preso você é em Deus, mais livre você de verdade se torna. E, enfim, tive uma vida dissoluta, né? Vivi uma vida dissoluta, porque eu conhecia Deus, mas queria viver a minha própria vida, queria correr com as minhas próprias pernas, fazer as minhas próprias escolhas, e era tudo isso que eu queria. Dinheiro, cresci vendo os caras do rap, né? Carrão, eu quero carrão também, mulheres, todas essas ideias. Até que, eu acho que no auge ali foi quando eu fiz novela. Eu tive a oportunidade de fazer novela, eu costumo dizer que a novela não foi Deus me abençoando, mas foi Deus me permitindo. Porque ele entende que era o que eu achava que eu precisava para estar realizado e feliz. Então ali eu tinha notoriedade, dinheiro e infinitas possibilidades. E eu me lembro de muitas vezes, depois de uma longa noite, andar na rua chorando, segurando as paredes, pedindo para Jesus, por favor, me tira dessa vida, do fundo do poço. Cheio de dinheiro na conta, cheio de tudo que eu queria, tudo que eu achava que eu precisava, e tristão. E aí eu entendi que, na verdade, a minha realização está em Deus. Inclusive, eu acho que deu uma virada de chave na minha vida quando eu vi algo da Camila Barros, acho que era um seminário, algo nesse sentido, e ela dizia, Deus não fez você para você, não fez você pensando em você. Deus te fez pensando nele. Então, a sua realização está em Deus, não está em você, não está em fazer aquilo que... E aí, tudo fez sentido para mim. Falei, caraca, tô perdendo meu tempo, vivendo para mim, fazendo as coisas para mim, não tô feliz. E aí, eu comecei a procurar. Dei uma chance para Deus. Falei, vou dar uma chance. Não, é um pouco para falar assim, né? Não, fala. Na verdade, mas eu pensei isso, vou dar uma chance para Deus, para ver o que eu vou sentir, como eu vou me sentir estando nele, mesmo não fazendo a minha vontade. E aí a primeira coisa que aconteceu quando eu me aproximei de Deus foi perder... Não, calma, é porque eu gosto da prática, para inspirar as pessoas. Tá bom. Desculpa, como foi que tu deu uma chance para Deus? Prática, o que é que você fez? Pegou a Bíblia, se arrumou, foi para um culto, foi na igreja, foi numa célula? Eu comecei a sentir... Os meus pais, eles eram responsáveis, já porque agora tem um pastor, já o vice-presidente lá, mas na época não tinha. Então eles estavam responsáveis pela congregação onde hoje eu congrego. Que a minha mãe é missionária e o meu padrasto ele é presbítero. E eu frequentava lá algumas vezes, mas nunca de ir. Nessa época, o Espírito Santo eu não sei explicar, uma vontade imensa de ir naquela igreja. Uma vontade imensa, muito, 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 muito grande. E aí eu fui. Uma vez eu fui. E aí quando eu fui, Deus usou o pastor que estava lá na época. Seu padrasto. Nessa sua decisão de ir, muito felizes? Eu acho que
eles sempre viram algo em mim, eu sempre, na verdade, sempre soube o caminho, sabe? Então é tipo... Eles estavam só esperando o tempo. Acho que é mais tipo, cara, você sabe, tipo... Porque é isso, eu acho que às vezes rola muito essa ideia da gente se aproximar de Deus apenas pelo interesse também no que Ele pode dar, sabe? Então acho que, na verdade, eles ficavam um pouco até com o pé atrás, tipo, mano, ok, mas será que você vai permanecer mesmo e tal? Tipo, você está vindo pelo que Deus pode dar, pelo que Deus pode oferecer, ou pelo que Ele é, enfim, tem toda essa questão. E, na verdade, eu só fui porque o Espírito me levou, e eu sabia que Ele estava me levando, porque eu não sentia essa vontade, nunca senti essa vontade. Ir para a igreja, vou fazer o quê na igreja, tá ligado? E aí eu senti essa vontade, Deus falou comigo lá, usou o pastor, na época o pastor Edmilson, me abraçou, falou que me amava. No dia, me deu a oportunidade, eu ministrei uma palavra, no dia seguinte me chamou para pregar. Uau! Me chamou para pregar. Falou, ó, o pastor Edmilson falou para mim, amanhã você vem de calça para você pregar. Ok? Fiquei, né? Falei, caraca, mané. E eu sempre, nessas ideias, eu falei, não, mano, sempre, várias vezes já fui para a igreja com o objetivo de negar a oportunidade. Mas todas as vezes que eu recebo oportunidade, eu não consigo recusar. Tipo, eu me recuso a negar uma oportunidade de falar de Deus, de exaltar o nome de Deus. E falo isso com o coração aberto, né, sobre ser arrogante ou querer parecer, eu não consigo. Eu acho que o fato de reconhecer que eu sou me faz querer falar o máximo dele em qualquer hora. Sabe o que é interessante que o WJ está falando? Talvez, não sei quem está vendo esse vídeo, talvez você não está entendendo o que é dar oportunidade, tá? Porque nem todo mundo conhece isso, amigo. Pode crer. Tá? O que é dar oportunidade? Existe algumas denominações de igreja, alguns tipos de igreja, que não é só o líder, não é o padre, o pastor que fala, né? Sim. Ele dá oportunidade, literalmente, para a assembleia, para quem está lá. E aí, quem quer dar uma palavra aqui? E as pessoas vão passando de microfone em microfone, então é isso que ele estava falando sobre dar uma oportunidade. Eu achei interessante falar isso, mas por que eu te pedi para fazer essa pergunta? Porque é interessante que o pastor te mandou ir para o púlpito, quando você ainda estava na sua velha vida. Sim, isso me pegou. Esse, na verdade, foi o ponto para mim. Eu falei, que isso, mano? Não acredito. E aí, no dia, isso foi num domingo que eu fui, aí no dia que eu fui ministrar, botei a calça, levei uma palavra, sentado no culto, Deus usou minha irmã. E foi mó mistério. Falou, é aqui que eu te coloco, ai de você, papai. Falei, melhor marcar aqui. Melhor marcar e tô até hoje, já, na verdade, já me distanciei outras vezes de novo. Sou um vacilão. Mas o Senhor, eu estava conversando uma vez com a minha sogra e ela falou, olha, não é um homem que traça um caminho para Deus. Quando um homem se distancia de Deus, não é um homem que traça um caminho para chegar até o Senhor. É o próprio Deus que traça um caminho para você chegar até Ele novamente. Eu fiquei com aquilo na cabeça e tal. E o Senhor, Ele me trouxe de novo. Tem uma música quem canta é a Cristina Mel, eu acho, Jerusalém e Eu. Uma vez eu fui ministrar num culto jovem, eles cantaram esse louvor e ele me marca muito. E ela diz no refrão, eu não quero errar outra vez. E apesar dos meus erros, refez a aliança que eu mesmo quebrei. Tipo, isso é muito forte para mim, né? Apesar dos meus erros, ele refez a aliança que eu quebrei. Ele poderia ter, mano, você quebrou a aliança. Escolhido não tem escolha. A gente só lê a Bíblia, a gente vê isso. Escolhido não tem escolha. E deixa eu te fazer uma pergunta. Sabe que a primeira vez que eu recebi um convite para falar numa igreja, eu tinha data para assinar o divórcio. E existia um pedido de divórcio. O meu marido disse assim, eu cansei dessa mulher perfeita que faz tudo certo aos olhos de todo mundo, mas que é tão perfeita que não erra. E por nunca errar, nunca aprende, nunca muda. E então eu perdi as esperanças de que você vai mudar. E aí foi por isso que eu falo, me conectei com a sua... Né, me conectei com uma live que eu vi você falando de orgulho, porque o orgulho quase acabou o meu casamento. O orgulho destruiu o meu caráter, essa é a verdade. Eu era uma mulher que fazia muitas coisas bem feitas para o lado de fora e com a motivação errada. A motivação era o meu ego, a necessidade de aplauso, de reconhecimento, de validação. E a primeira vez que eu recebi um convite, eu disse assim, como assim? Como é que eu vou subir num altar da casa do Senhor com a espada de divórcio na minha cara? Hipocrisia. Não posso fazer isso.
E o que calou o meu diálogo interno foi a minha coach, né, a Margot, olhou para mim e disse assim, Camila, vem cá, sinceramente, você acha que nenhum líder espiritual, né, alguém que ministra a palavra, você acha que eles não têm nenhuma luta, que a vida deles é tudo perfeita? Esse orgulho de novo, arrogância sua, querendo ser além do que a humanidade é, né, pecador. E ele brincou e disse, você acha que médico não adoece? Você acredita mesmo que nenhum nutricionista come açúcar? E ela foi fazendo algumas perguntas, então vai lá e obedece, porque eu entendo que esse é o lugar. E eu lembrei que Deus me deu uma palavra uma vez. Uma exortação, ele disse assim, humilha-te, humilha-te, humilha-te. Alinha tuas emoções e abre tua boca. Eu te fiz como coluna, mas antes, te humilha, te humilha, te humilha. E o caminho que Deus usou para me humilhar foi me dando voz. E toda vida que ele me colocava num palco ou numa igreja, toda vida que ele mandava eu fazer uma live, toda vez Deus mandava fazer uma live, né? Toda vez que ele dizia assim, abre tua boca, e que eu comecei a criar, entrar na internet, criar Instagram, porque nem isso eu tinha, eu era só empresária. Meu marido era o produto, a voz. E à medida que eu ia me movendo em obediência, ele ia me colocando no lugar de mais humilhação. Porque eu ia trazendo cada vez mais consciência sobre os meus pecados, meus erros, sobre o que o orgulho tinha destruído no meu caráter. E aí, por que eu estou te contando isso? Que eu queria fazer uma pergunta para você, porque a gente conta assim, as pessoas parecem uma foto, mas não foi uma foto, foi um filme. Então, assim, do dia que você foi na igreja, só porque sentiu vontade, e do outro dia que você foi convidado para pregar, você ainda tinha uma vida paralela, ainda tinha um mundo paralelo. Como foi viver nesses dois mundos transitoriamente, até você abandonar um mundo que não combinava mais com a posição que você tinha? Na verdade... Conseguiu entender? Sim. Na verdade, depois disso, a minha vida começou a mudar, a minha perspectiva começou a mudar e eu não voltei mais para o mesmo lugar. Foi automático? Foi automático. Assim como o meu vice, Você não tinha contrato? Exemplo. Você não tinha contratos? Nada? Não, a novela já tinha acabado? Já tinha acabado. Já tinha acabado. Estava só fazendo shows? Nem show, estava... Paradão. Paradão, dissoluto. Só usufruindo do bem da terra. E é interessante porque a primeira coisa que aconteceu, eu tinha uma reserva guardada. A primeira coisa que aconteceu quando eu, de fato, comecei a me relacionar com Deus foi... Ele esvaziou as minhas reservas. Ele ou você gastando? Ele esvaziou as minhas reservas. Eu já tinha gastado muito, mas ainda tinha uma reserva. Ele esvaziou a minha reserva. E eu sei que ele esvaziou porque ele queria me mostrar que ele sobrepõe todas as coisas. A ponto de eu dizer para mim mesmo, esse momento que eu estou vivendo com Deus, sem nada na reserva, porque eu gastei, eu não trocaria por nenhum momento da minha vida, nem pelo ápice da novela, que era onde eu estava com mais grana, que foi quando eu comprei casa, comprei joia, comprei tudo. Falei, mas não trocaria. Se eu soubesse que se relacionar com Deus era isso, eu não teria perdido tanto tempo querendo as coisas do mundo, sabe? Querendo aparecer, querendo roupa, que é isso, né? Tipo, eu achava que roupa ia me realizar, enfim. Então, você é casado? Não, mas eu tenho um namorado. Tem uma namorada? Sim. Quando você olha para o ambiente da onde você saiu, né? Dessa busca, que não tem nada a ver só com o ambiente, tá? Vamos falar de ambiente agora. Na verdade, são seres humanos e eles vão ocupando ambientes, porque esse mesmo vazio pode estar dentro de um negócio, dentro de uma empresa, né? Pode estar dentro da televisão, pode estar dentro do show, pode estar no palco. A verdade é que somos seres humanos com os nossos buracos, né, de alma, com as carências, com as necessidades de aprovação, um ego inflado. E a gente vai ocupando alguns lugares na nossa vida onde esse buraco, que a gente sabe que só pode ser preenchido pelo entendimento de quem é o Senhor, não é pela convicção. Convicção todo mundo tem, o diabo sabe que ele existe, né? Mas o entendimento que gera um temor, que gera uma sabedoria, que promove uma santidade e um desejo de ser humilde, né? É só o relacionamento que promove. Mas você entende o prejuízo do meio? Assim, você consegue... O quanto esse ambiente foi prejudicial? Ou você acha que você conseguiria hoje estar dentro desse ambiente sem se contaminar? Não. Impossível. Prejudicial. Muito prejudicial. Não existe, Taledão. Quem brinca com fogo vai se queimar, não tem papo.
Acreditar na carne é viver para a carne. Eu não acredito nela, eu não confio nela. Isso. Eu me disponho dela, eu me desvencilho dela, eu subjugo ela. A palavra diz que a carne é inimizade, né, contra Deus. Não, essa palavra mudou a minha vida. Essa palavra, a carne é inimizade contra Deus, não está sujeita à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Irmão, inimiga de Deus, por natureza, Paulo está dizendo que eu sou inimigo de Deus. E se a minha carne é inimiga de Deus, ela precisa ser minha inimiga também. Eu preciso detestar minha carne, irmão. Eu tenho aprendido a detestar minha carne, eu tenho aprendido a subjugar ela, não brinco mais com ela, não tenho desenrolado, sai pra lá e é isso. Tiago fala, né, que nos chama de adúlteros. Adúlteros. Porque vocês dizem que são do Senhor, mas vocês flertam com os valores do mundo. Sim. Né? Então o que a gente está dizendo aqui é assim, não dá para estar nos dois lugares. Sim. E era onde eu queria chegar, não dá para estar nos dois lugares. A gente tem uma frase aqui que a gente fala muito, é que o meio sempre vence. O ecossistema é soberano. O meio sempre vence. Você falou disso, a gente não consegue vencer a carne, sim, ela será sempre nosso inimigo. E a gente fala aqui que o meio sempre vence. E é impossível estar num lugar onde os valores são diferentes, onde a linguagem é diferente, onde o vestimento é diferente, onde a motivação do coração é diferente daquela que eu decidi, da escolha que eu fiz, e achar que eu não me contamino. É só questão de tempo, né? Então, eu tô falando para você que está vendo esse vídeo, assim, com muita verdade. Quais são as mesas que te faz cair? Você não é mais forte que a mesa. Nós não somos mais fortes que o meio. Nós não somos mais fortes que o ecossistema. Sim. Se é a empresa, pede demissão. Se é o lugar que você está, teu lugar de treino, se você não consegue estar na academia com uma postura de retidão, de santidade, para de treinar, vai treinar dentro de casa. Essa palavra, ela se encaixa muito no 1 Coríntios, capítulo 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não vos enganeis, é o que ele diz, é a primeira frase. Não vos enganeis. Ó, não acredite, ó, rapaz, não vai nessa, não. Não, eu sou forte, meu filho. Quando acabar aqui, você vai conhecer o meu filho. Eu tenho um filho de 18 anos, ele deve estar chegando aí. E eu lembro como se fosse hoje, ele chegou pra mim, tá tudo certo, com 17, 18 anos, pode pedir essas coisas, né? Ele chegou pra mim e disse, mãe, eu posso ir pro aniversário de um amigo meu em lugar tal? Aí eu disse, é na casa dele? Não, mãe. É num restaurante. Eu disse, restaurante? Google. Não é um restaurante, filho. Não é um restaurante. Isso é uma casa de festas. É uma boate. Não, mãe, mas o pai e a mãe vai estar lá. Mãe, você não... Mãe, eu sou crente. Aí eu disse, sim, você é crente. E o pai e a mãe dele vai estar lá, tá tudo certo também. Mas você não vai. Mãe, você não vai porque... Mãe, você não confia em mim? Confio, filho. Até a segunda linha. O meio vence. O quanto nós tivermos expostos ao meio, não existe ninguém que resista a esse meio. E como é que você fez para se relacionar com os teus amigos que faziam parte do outro meio? Na verdade, sendo bem sincero, esse é um lugar que eu ainda falho. Eu oro constantemente ao Senhor falando sobre isso, porque ser cristão é... Antes de entender isso, eu dizia, mano, não sou exemplo para ninguém, não sou obrigado a ser exemplo para ninguém, não quero ser exemplo para ninguém, etc. Mas eu aprendi pela palavra que o cristão ele deve ser exemplo. E às vezes eu sei que eu não sou um exemplo, sabe? Às vezes houve mais conversações e mesmo não compactuando diretamente da risada do que sabe que Deus não vai achar a mínima graça, sabe? Então, tipo... Você já conseguiu trazer alguém daquele velho mundo para a tua nova realidade? Não. Dos meus amigos, não. Dos amigos ainda não? Não. Algum momento nesse processo você perguntou o que vão pensar de mim? Já, muitas vezes. Hoje eu dei uma aula na mentoria, eu tenho uma mentoria de mulheres. Eu dei uma aula, disse assim, temor dos homens versus temor de Deus. Aí foi interessante que eu comecei a pergunta dizendo assim, gente, o que é que você teme? Quem você teme e o que você teme? Eu comecei a aula com essa pergunta, a aula ao vivo, né? Quem você teme e o que você teme? Aí as respostas prontas das mulheres superpoderosas, eu só temo a Deus. Começaram no chat, eu só temo a Deus, eu só temo a Deus, eu só temo não temo mais a nada. Eu disse, Aí eu disse assim, agora vamos para a segunda parte da aula. Aí eu disse, quantas vezes você contou meias verdades para fugir de uma crítica? Quantas vezes você ficou calado, não se posicionou
para não ser rejeitada? Quantas vezes você mentiu com medo do marido, que eu estou falando com mulheres, né? Do medo do marido de criar uma confusão, ou de alguém te julgar, ou de você ser exposta, ser comparada, ser rejeitada, ser criticada. Aí as fichas começaram a cair, né? Uau, como eu temo a homens, como eu temo a homens. E esse temor a Deus, esse temor a homens, é uma coisa que eu tenho meditado nesse tempo, né? Senhor, quantas coisas eu faço por temor ao Senhor e quantas coisas eu erro por temer a opinião de homens. E muitas vezes as pessoas estão errando não só fazendo errado, estão errando por omissão. Não, deixa eu calar para não ter confusão. Sim. Não, deixa eu calar, nessa guerra não é minha. Para não parecer clichêzão, Isso. fanaticão. Tu era mais legal quando tu não era crente, pá, todas essas ideias. É louco. É louco. Quando eu tô com meus amigos, a gente sempre encontra um espaço para falar de Deus. Mas não é só sobre isso que a gente fala, e também, geralmente, a gente está no meio, sabe? São ambientes que também não são propícios. Eu tenho, na verdade, ultimamente, conversado com o Senhor e, através do Espírito, me policiado em relação a isso. Só que ainda acontece conversações e etc., coisas que eu sei que não agradam a Deus, e eu preciso ser liberto nessas áreas. Eu preciso, de fato, ter um posicionamento nessas áreas, dizer, meus amigos, pô, maneiro, mas isso aí pra mim não é engraçado. Preferia então, que a gente... calado, né? Só ficar calado. Pode ser, ou preferia que a Vamos gente falar de outra trocasse coisa? prefiro que a gente troque de assunto e etc. Isso pra mim não dá mais, sabe? Eu gostaria de dizer que eu sou perfeitão, mas... Não, mas não somos, eu não somos. E esse lugar de... as perguntas que eu tenho feito a Deus, Senhor, tá no meu caderno, eu tenho um caderno de perguntas para Deus, tá? Maneiraço. E hoje está lá no meu caderno, Senhor, o que eu temo? Né? Quais são as coisas que eu temo que me colocam no lugar de desobediência e submissão ao Senhor? Eu acho que quanto mais consciência nós tivermos dos pontos de fraqueza que nós temos na nossa alma, mais a gente fica forte. Sim. Eu costumo dizer que é sobre isso. Tipo, o primeiro passo para resolver um problema é reconhecer ele. Né? Eu costumo dizer isso. Tipo, eu acho que o primeiro passo para se relacionar com Deus é o reconhecimento das nossas falhas, do nosso pecado, da nossa condição natural enquanto homens, sabe? Há 3 anos atrás, antes de você ter voltado, né, para uma conexão forte com Deus, qual era o teu sonho de projeto, teu projeto de carreira, de futuro? Tinha? Ou estava só vivendo a vida, curtindo o dinheiro? Tinha. Meu sonho era ser o maior rapper de todos os tempos. Desculpa a expressão. Não, é verdade. Fumar droga e ter muitas mulheres. Era o meu sonho. E hoje? Hoje não, quero saber se você tem uma visão clara. Olha pra mim, a minha pergunta. Não é só romance. Eu quero que você diga assim, Camila, eu me vejo fazendo isso. Essa é a minha visão clara de futuro. Hoje, minha visão clara? Sim. A minha visão clara é ser instruído pelo Senhor, muito instruído na palavra, para que através da minha vida ele alcance o maior número de pessoas. Então você quer ser um pregador da palavra? Sim. Você já é, eu sei que você já é, mas você entende que esse é o seu chamado. Sim. Eu estava assistindo uma pregação essa semana do Chris Wellington, da Bethel, que ele divide o ministério com Bill Johnson. E ele estava falando, olha isso, ele fala o seguinte, olha o paralelo que ele diz o seguinte, todos nós, vamos fazer o fio condutor, ele diz assim, todos nós fomos criados por um Deus Todo-Poderoso, ok? Nem todos são filhos, mas somos todos criação de Deus. E a cada ser humano, Deus entregou um dom e um talento. Isso foi de graça. E esse dom e talento não foi feito, olha a linha de raciocínio dele, não foi feito para mim. Lembra que você disse que tudo que Deus me deu foi para mim, o meu talento era para mim, eu sou um poeta, a poesia era para mim, era para o meu prazer, era para a minha vida, para o meu interesse. E ele explicando, esse dom e esse talento Deus deu como uma graça. E ele diz que o homem foi feito para o trabalho. E sempre vai ser sobre o próximo. Então, todo dom e talento que eu recebi de Deus, que você recebeu de Deus, ele tem uma única
única missão nesse mundo, servir ao próximo, de acordo de uma direção dada por Deus. Alguns têm talento para ser médicos, outros para ser dentistas, outros para ser músico, outro para ser artista, outro para ser... Mas eu tenho que reconhecer esse dom, esse talento e entender que ele não é para o meu prazer, ele é para cumprir uma missão específica nessa terra e que nunca tem a ver comigo. Essa missão sempre é a ver sobre o próximo. E é como a palavra de Deus é toda costurada, né? Como é que eu vou usar um dom e um talento que sem ser para mim, para ser para o próximo, se eu não amo ao próximo? E como eu amo ao próximo, eu não amo a mim mesmo. Né? A gente vai tudo em cadeia. E aí você olhando hoje para o seu dom e para o seu talento, você entende que esse é o seu chamado. Você é um pregador da palavra de Deus. Sim, eu sou um pregador da palavra de Deus. E eu acho que isso, na verdade, eu tenho uma consciência, para mim, pregar a palavra de Deus é o que leva mais responsabilidade para um ser humano. Eu acho que até mais do que criar um filho, sim, sabe? Eu sim, acho que criar talvez uma criança seja a maior segunda responsabilidade. Mas pregar a palavra de Deus é algo muito sério. Você está lidando com além das vidas, você está lidando com almas, né? Eu não sou, confesso que não gosto muito da vida, mas não sou tão preocupado com ela, uma vez que ela é breve, né? A brevidade da vida perturba a minha vaidade. Tem uma frase que diz isso. Em breve a gente está morrendo, mas a alma ela vai ser imortal. E eu sempre me preocupo, me perturba, por exemplo, o lugar onde eu moro e ver as pessoas que cresceram comigo morrendo, os meus amigos de infância, e tipo, eu não me preocupo, quando eu recebo a notícia, eu não me, tipo, é como se a vida desaparecesse pra mim, eu só penso numa coisa, eu falo, caramba, e a alma desse meu amigo, mano, e agora? Amigo, você sente culpa por não ter conseguido alcançar essa pessoa? Não. Já que você tinha acesso a ela e você não conseguiu falar da palavra de Deus pra ela? Não. Foi uma pergunta que veio aqui do meu coração, sem filtro. Não. Não? Talvez eu devesse sentir, mas a verdade é que não. Mas não deu um desespero? Cara, eu tinha acesso a essa pessoa e eu não consegui chegar lá. Olha, quando eu estava sentado aqui e você fez a oração, para a gente começar, eu percebi como você orou por um todo, né? Por cada vida, indiretamente por cada vida que compõe o espaço, para que tudo aqui fosse feito para a glória de Deus. Apesar de estar em Deus e de estar buscando Ele na oração, na meditação, em tudo, eu ainda sou uma pessoa muito egoísta. Ainda olho muito para mim, ainda oro muito por mim, ainda penso muito em mim, eu preciso ser liberto, é eu que preciso ser instruído na palavra, eu que preciso... Tá tudo certo, você tem 25 anos, eu tenho 51. Não, então, mas eu acho que isso cabe muito dentro disso que a gente está falando, sabe? Eu acho que quando eu... Mas vai ser o próximo nível, olha pra mim. Vai ser o próximo nível. Sim. Você ainda tá no momento de resgate seu. Sim. Ainda é o seu resgate. Eu acho que quando essas Sabe coisas aquele filme do resgate do soldado Ryan? Sim. Você assistiu? Sim. E tem um outro que é até o último soldado, tem um outro até o último... O último sobrevivente. O último, até a última vida. Então, assim, estava salvando um soldado. O outro cara, eu não vou parar enquanto eu não conseguir pegar mais vidas, mais vidas, mais vidas, mais vidas, mais vidas. Você ainda está Você acabou de sair de um estágio, você está começando a sua jornada, ainda é muito sobre você. Mas vai chegar ao ponto que você vai entender e dizer assim, ok, já foi sobre mim, eu estou pronto, eu já sei para onde eu vou. Agora, eu não posso deixar que isso pare em mim. É aquilo que eu te acabei. Por que eu contei a história do Chris Wellington para você? Porque o dom e o talento que Deus te deu, ele não vai ser para você. Ele não é para o teu prazer de pregar a palavra. É sobre o resultado que isso tem que gerar nas outras vidas. Tem que doer em você dizer assim, cara, eu podia ter chamado essa pessoa para o culto comigo. Sim. Eu podia ter feito uma célula na minha casa. Isso. Eu entendo que tem que doer. Mas vai chegar lá, vai chegar lá. Por isso que eu só quis te perguntar se isso já estava no seu entendimento. Mas você é uma criança. O próximo passo vai chegar. Com certeza. Deus é bom. Deixa eu fazer uma pergunta. Se você olhar para a sua infância, que tipo de memória você entende que... Assim, que tipo de dor na tua história? Todos nós tivemos dores, tá? Eu tive minhas dores, você teve as suas dores. Que tipo de história na formação da sua estrutura emocional você acha que atrapalhou um pouquinho a tua conexão com Deus? O fato de não ter tido um pai presente me dificultou ver Deus como meu pai. Na verdade, eu acho que eu tenho procurado ver Deus como pai. É um treino, né? De uns 2 meses pra cá, no máximo. Uau.
Eu não chamava Deus de pai, eu não conseguia chamar Deus de pai. Não conseguia. Eu chamava de Senhor, de Deus, de Rei, mas de pai. Meu Senhor. Sou meu teu Senhor, servo. exatamente. E aí enchi a boca para meu Senhor. Mas pai não. Pai. E aí eu conversei com a minha, né, com a minha psicóloga a respeito disso. Porque a gente faz uma psicologia, ela é cristã, então a gente faz dentro desse lugar, dentro desse contexto. E ela explicou, na verdade foi ela que identificou, porque eu não tinha identificado que isso acontecia por eu não ter tido uma figura paterna. Então eu não conseguia me ver tão íntimo de Deus a esse ponto, de ser filho, sabe? Para mim era sempre uma relação limitada, tipo, não, até servo eu consigo aceitar. Afinal de contas é Deus, né? É, mas filho é demais pra mim. Tipo, não, pra mim pai, não, isso é um nível muito grande, é um estágio muito grande. E aí ela explicou, ela que reconheceu e eu parei, analisei e falei, caramba, realmente, não chamo Deus de pai. E aí comecei a me forçar, chamo Deus pai. E aí Deus começou a me trazer também memórias da infância, de cuidados dele como pai. Me constrangendo, sabe? Porque... Cuidados de Deus ou teu pai? De Deus. Porque o meu pai eu conheci, na verdade, eu tinha 9 anos. Porque meu pai, ele teve problemas, enfim, teve os problemas dele e a gente se conheceu quando eu tinha 9 anos, mas depois disso a gente parou de se ver por um tempo de novo e depois eu voltei a ver ele, a gente ia e vinha. Eu ficava 1 ano vendo, 2 anos sem ver, mais 2 anos vendo, 3 anos sem ver. E hoje, como é que tá? Não, hoje em dia nós somos amigão, pá. Hoje... Até 2019 foi quando nós sentamos, conversamos. Eu já estava de maior e aí a gente viramos de fato amigos mesmo, que a gente não era. Eu acho que era só uma relação de pai e filha, era meu pai querendo me impor. E eu, nem me criou, então nada. Acho que ali a gente se entendeu e se respeitou, sabe? Mas eu acho que o fato de não ter tido um pai físico fez com que Deus assumisse toda essa posição, porque eu tive uma infância muito rica em todos os sentidos. Todos os sentidos. Eu não tinha noção disso, mas, por exemplo, eu fui criado na Obra do Berço, que é uma creche lá no Rio, na Lagoa Rodrigo de Freitas. E nessa creche eu ficava de segunda a sexta. E do quarto da creche, a gente Mas você voltava para casa todo dia? Ah, você dormia lá? Ficava lá de segunda a sexta. Do quarto dessa creche nós víamos o Cristo Redentor, era bem próximo. Só que para mim isso era até você crescer e entender desigualdade social, entender tipo inúmeros passeios, jardim zoológico, parque da Turma da Mônica, essas coisas que... Você teve acesso a tudo? Tudo sem minha mãe ter um tostão. Eu tive acesso a tudo. Boa alimentação, boa educação. Escolhida mimada. E aí, depois que eu cresci, que eu analisei toda a infância, tipo, na verdade, depois da creche, nós fomos estudar numa escola que a gente também ficava de segunda a sexta. E quando nós chegava aonde nós morávamos, as crianças de lá vinham correndo até a gente, eu e meus irmãos. Falando, caramba, vocês estudam escola particular, né? Que legal, cara. Como é que é dormir na escola? E a gente não entendia, tipo, mano... Como assim? Eu queria dormir na minha casa, com a minha mãe. Tranquilo, eu queria dormir em casa. E, caraca, a roupa dele, porque a nossa roupa era diferente. A gente chegava lá onde a gente morava, na comunidade, com roupa diferente. Todo mundo estudando em escola pública e a gente estudando em escola privada. E a gente não entendia. Até que eu cresci e comecei a entender muita coisa. E eu entendi que Deus, ele foi pai para mim. Muito pai. Me deu tudo. Absolutamente tudo. Eu acho que constantemente isso me leva a ficar constrangido quando eu estou orando por saber o quanto ele fez por mim e o quanto eu negligenciei ele por um tempo da minha vida, sabe? Eu falo, caramba, como eu pude ter feito isso, recebendo tanto, sabe? E esse lugar da nossa alma, essa referência que nós temos sobre o Pai na Terra, sempre define a nossa relação com o Pai. Com o nosso, por exemplo, o meu pai, falar de mim, meu pai na Terra sempre foi o meu chamego, né? É o protetor, ele chamou para falar minha filha, amoroso, presente, teve os defeitos dele, tá? E eu paguei um preço pelos defeitos dele também, mas ao mesmo tempo que era uma relação de muito amor, nas falhas dele como pai, assim, eu vi ele perder
a nossa família passar por situações financeiras difíceis, por escolhas erradas profissionais dele e rumores de adultério dentro de casa, vi minha mãe sofrer. Então, eu aprendi essa minha relação com o homem, tipo, ao mesmo tempo que é uma relação amorosa, cuidadosa, onde eu sou importante, eu não podia descansar e confiar, porque ele ia aprontar a qualquer momento, meu pai. E eu levei isso, por isso que eu lhe perguntei, eu levei isso para a minha relação com Deus. Eu sempre olhei para Deus com um amor que eu não sei explicar, sabendo que sou uma filha mimada. Eu me vejo como uma filha mimada do jeito que eu era para o meu pai. Mas parar de tentar fazer na força do meu braço é um desafio para mim. Por quê? Porque eu entendi que eu tinha que, com o meu pai, alguma hora ele ia falhar e eu precisava estar pronta. E a gente sempre leva para Deus, por isso que eu fiz essa pergunta, se você entende que a sua relação com Deus te dificultou a conectação com o teu pai. Sim. Amigo, bom, tem gente para falar de Deus, a gente tem muitas coisas para falar aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aonde você vai estar daqui a 5 anos? Se o Senhor te permitir, lógico, sem as religiosidades, tá? Sem as frases prontas, aonde você se vê? O que você imagina que você vai estar fazendo daqui a 5 anos? Com 30 anos de idade, um homem de 30 anos de idade. Quer deixar para depois? Não, eu acho que daqui a 5 anos tem muito mais a ver com um estado do lado de dentro do que com as coisas que Deus pode me oferecer ou me dar do lado de fora. Eu acho que daqui a 5 anos eu serei, de coração mesmo, mais humilde, porque apesar de falar do orgulho, eu entendo bem o que você diz. Ele eu passo o caráter. pelas mesmas coisas. Eu acho que há uma defesa muito grande em mim, há um orgulho muito grande. Mas você entende por quê? Deixa eu te falar da alma. Sabe o que é que acontece? Imagina que isso aqui é o teu corpo, tua alma. Alma. Todo abandono de pai, toda ausência, todo desamor, toda crítica, todo cuidado que Deus teve com você, de te colocar num lugar diferente da tua realidade financeira da época. Mas faltou colo, faltou beijo. Você não queria estar lá, você queria estar dormindo na sua cama, queria deitar na cama com sua mãe à noite, você queria que a sua mãe, e ela fez o melhor que ela fez, está tudo certo. Mas toda história que nós temos na nossa alma, 100% dela, eu digo que forma uma ferida. E o orgulho é a estratégia de Satanás, porque ele é o próprio capeta na nossa vida. E é o band-aid da ferida da nossa alma. O orgulho chega dizendo assim, ninguém nunca mais vai falar assim com você. Exatamente. O orgulho chega dizendo assim, vou te mostrar que eu dei certo, vou passar na cara do meu pai que eu sou melhor do que ele. Eu vou mostrar para minha mãe que eu virei o cara. E enquanto existem essas feridas na nossa alma, o band-aid, ele tem liga, ele cola. Sim. E ele vem adulterando o nosso caráter, não nos faz pedir perdão, não nos faz perdoar, não nos faz reconhecer, não faz levantar a mão, pedir ajuda, quer fazer mais, quer mostrar, precisa de elogio, precisa de validação, precisa do aplauso que eu não recebi. Então, muitas vezes, e aí eu falo disso no meu testemunho, muitas vezes a gente tenta vencer o orgulho na força da fé. E eu entendo que são 2 caminhos paralelos. Pelo menos comigo tem que ser dessa forma. São 2 caminhos. A mesma busca que eu preciso me humilhar, jejuar, orar, reconhecer, confessar diante de Deus. A palavra de Deus diz que a única coisa que muda o orgulho é a auto-humilhação. Não é a outra pessoa me humilhar, sou eu me humilhar. Sim. Então, a mesma forma que eu me humilho, mas eu preciso curar minha ferida emocional. Eu preciso, e aqui se cura mudando as narrativas do passado e perdoando, porque aí o orgulho não tem mais estratégia, né? Sim. Porque enquanto a gente tenta só resolver com o espírito, eu contei pra você no começo, antes de lá, gente, 20 anos de convertida. Orgulhosa, impaciente, grosseira, sem empatia, não sentia dor de ninguém, não, eu não pensava no próximo. Camila, o que é que mudou? Se o Espírito Santo é o mesmo. E aí eu aprendi na prática que o Espírito Santo só corrige aquilo que eu exponho. Tá aqui, Senhor, tá fraturado, tá podre, tá doente, sou mentirosa, sou exagerada, gosto de atenção, quero chamar atenção, quero manipular, Porque se eu não exponho, filho, ele não cura. Jesus perguntava, o que queres que eu te faça? O cara era cego, o que queres que eu te faça? Não tá andando, o que quero que eu te faça? E o orgulho faz isso. Exatamente. Cega, surda e suja, eu dizia que eu era. É uma forma de defesa, né? Tipo, fui bem oprimidão quando eu era criança, tá ligado? Bem humilhado, tipo,
acho que pelas próprias crianças também, tipo, eu costumo dizer que preto ficou na moda hoje, ser preto ficou na moda. E 99 não era não, tá ligado? A gente ouvia coisa pra caramba. E uma forma de se defender era se tornando orgulhoso. Não, mano, qual foi? Não sei o quê. Não sei o que lá, então vem. E aí quando você vê que a pessoa, você fala, é esse o caminho. Esse o caminho. Ele respeitei, amor próprio. Ele me humilhava. Agora que eu impus, é que eu fui, mas ó, próxima vez que tu... Já era, tu acha que esse é o caminho pra tudo. E você se torna orgulhoso, porque essa é a estratégia. De defesa. De Satanás, na verdade, de nos enganar. E aí, pra sair disso, depois de que isso se tornou algo enraizado, é só o Espírito Santo mesmo, te tirando desse lugar, te falando, ó. E eu tenho aprendido muito a respeito disso, sabe? Do orgulho, porque, cara, isso acontece muito. Esse pecado, ele é abominável. Ele é abominável. Eu já ouvi um pregador dizendo que... Na verdade, ele é a origem de todos os pecados. Exato. Né? Eu já ouvi um pregador dizendo, olha, contra todos os outros pecados, Deus mostrou o seu dedo, mas contra o orgulho, ele revelou o seu braço. Tipo, mano, o orgulho, ele é terrível. Eu sinto que o orgulho, ele é um pecado que faz a pessoa indiretamente querer estar na mesma posição que Deus, sabe? Uau. Porque quando eu acho que eu sou, eu tô mentindo. Eu sou, eu posso, eu tô mentindo. Quando Deus fala, é fato. Deus fala, eu sou. Eu vou lá e vou pegar, eu vou lá e vou fazer, vai chover, e não vai chover, o sol vai parar, é isso mesmo. Ele vai fazer mesmo. Agora, quando eu falo, só acontece se ele quiser, então ele não gosta, você está querendo tomar a posição dele, você está querendo ter o poder de fala dele, a autoridade dele. Então, tipo, daqui a 5 anos... Eu vou ser mais humilde. Eu vou ser mais humilde, bem mais humilde. Eu vejo Cristo, para mim, assim, Jesus, ele é perfeito em tudo. Mas o que me cativa mais em Jesus, que eu olho e falo, mano, é a humildade dele, é olhar e, tipo, em tudo você vê alguém muito, muito, extremamente humilde. E eu, tipo, amo isso nele. Foi um comando, né? Sede mansos e humildes como eu sou. Sim. Sede mansos e humildes como eu sou. Ou seja, maior orgulho. Esquece. E as pessoas, né, que estão nos assistindo, dizem assim, Camila, como é que a gente se livra? Eu assisti uma pregação do pastor Juscelio, do Ministério Mervan, de Campinas, que ele disse que quando Naamã foi até o profeta de Israel para curar a lepra é o nosso orgulho, né? Que ele escondia debaixo da armadura da roupa dele de general do exército. Quando Naamã vai lá, o que ele mais teve dificuldade, ele diz assim, como assim eu vou me molhar no rio, que na minha terra tem muito melhor? Ele disse, não, vai lá e se humilha. Primeiro, escuta a ordem de alguém que é menor do que você. Eu sou só um profeta, você é um general. Depois, se humilha no rio que é menor do que o teu. Né? Porque só existe um remédio. E o pastor Juscelio disse assim, orgulho a gente não mata botando a mão na cabeça, ungindo com óleo e orando e expulsando, não. Orgulho é auto-humilhação. Orgulho é confissão de pecado. Foi grosseiro com a sua mãe, perguntar para a mãe, desculpa. Errou com seu namorado? Errei, me perdoa. É esse constante, né, amigo? E essa tem sido a ordem de Deus sobre a minha vida. Eu digo assim, Senhor, até quando esse orgulho fica mudando de roupa? Quando eu penso que eu botei ele sob controle, ele mudou de roupa. Ai, meu Deus. Ele mudou de roupa, uma hora ele está se vitimizando, aí ele virou vítima. Aí outra hora ele está impaciente, aí virou impaciente. Outra hora ele virou o julgamento, eu estou julgando outra pessoa. Aí ele vai mudando de roupa. Verdade. Que loucura. Verdade. Nesse caso de Naamã é interessante porque é isso, o orgulho a única cura pro orgulho é a auto-humilhação. E ele queria barganhar, ele levou um monte de coisa. Ele falou, vou pagar a cura do meu orgulho. Não, você vai só descer, pode ficar com o seu ouro, com a sua prata, com tudo que você tem. Só preciso que você desça. Não, descer não, eu pago. Não, desce. Não, descer não. É isso. E às vezes a gente faz isso com Deus, né? Querer barganhar. Eu oro para pagar. Eu jejuo para pagar, eu medito para pagar, eu prego para pagar, subo um monte para pagar, e aí não dá nada. Porque eu não entendi ainda que é só descer, só preciso descer. E subir um monte é se humilhar, né? Jejuar é se humilhar. Tudo é se humilhar. Então tá simples, né? Quem tá ouvindo a gente tá simples, a gente se humilhar. Tá simples, né? Como assim vocês não são humildes ainda? Vocês não já sabem? Por que não
Que não está simples ainda. O que é que falta? O que falta, WJ, Bom exemplo para mim de humilhação é Davi. Eu gosto muito de Davi. Eu estou estudando Davi. Eu sou apaixonado na história de Davi. Eu também. É a história que eu mais gosto na Bíblia, é a de Davi. Eu acho que ela engloba tudo. Ela engloba prosperidade, pobreza, coragem, medo, santidade, pecado. Tipo, ele tem tudo. Ele tem a Aconteceu perfeita. tudo na vida dele. A humanidade Ele foi santo, foi pecador, rico e pobre, medroso e corajoso, enfim. Tinha autoridade também, em parte não teve. E aí eu tiro ele como exemplo e vejo quanto ele era humilde, né? Tipo, quando ele dança diante da arca, ele é confrontado dentro de casa por Mical. Pô, que bela figura fez o rei, babá. Aí Davi dá rei. Ainda mais desprezível me farei. O cara com a coroa na cabeça falando que vai se fazer desprezível. Caraca, o cara, mano, é outro nível. Primeiro ele dá uma lapada, né? Ó, no lugar do teu pai, no lugar, eu danço no lugar, eu danço pra Deus que me colocou pra reinar no lugar do teu pai, né? Toda a tua família. E quanto mais desprezível eu puder me fazer, eu me farei. Falei, caraca. Você respondeu uma pergunta que eu já ia fazer, assim, qual a referência bíblica que você entende que é mais completa? Davi. Você começou falando de Paulo, mas a referência para você é Davi ou Paulo? Davi. Davi, eu, assim, sou apaixonado na história de Davi. Sou apaixonado. Amo de ponta a ponta. Porque eu acho que desde pequeno eu me identificava já com Davi. Deus escolhe as coisas que não são e eu tenho consciência de que foi por isso que ele me escolheu. Porque eu nunca fui. Nunca fui nada. Sou à margem da sociedade. Sou preto, sou favelado. Isso não é vitimismo, não. Isso é uma realidade. Sou preto, sou favelado. Sou à margem. Ninguém olhava pra mim. Eu sou o invisível. E é por isso que Deus pode explorar o máximo do poder dele em mim. Porque quando ele fizer, todo mundo vai dizer, ó, foi Deus. Veio da onde que veio? De lá. Das malhadas. Lá de Nazaré, caô. De Nazaré não vem nada de bom. Como é que ele pode ter vindo de lá? Só pode ter sido Deus. E eu vi a mesma coisa em Davi. O último. Eu era o último. E aí eu vi aí como Deus pegou o último, transformou num rei, amor, fez dele o segundo coração de Deus. Eu falei, mano, que história legal, né? Que história legal, que interessante essa história. De como Deus pega um... Mano, é discrepante a posição que Deus pega Davi e a posição que Deus coloca Davi. Pra mim, Davi é o maior rei de Israel, um dos maiores reis da terra, na verdade. Tipo, em tudo. Nossa, o único que teve um coração segundo Deus, né? Único. Em tudo. WJ, deixa eu te fazer uma pergunta. Tava aqui algumas perguntas escritas, mas eu não segui nada do roteiro. Meu time vai me perdoar. Deixa eu te fazer uma pergunta, amigo. Você já me disse que daqui a 5 anos você quer ser alguém mais humilde. E que você entende que só tem um caminho para isso, que é se auto-humilhar. Se existisse uma coisa na sua vida hoje, que você pudesse, caso possa dizer, né? Que você disse assim, sobre essa coisa eu ainda não me humilhei. O que seria? Partindo do princípio que a humilhação bíblica é reconhecer, confessar. Primeiro é reconhecer, se arrepender, confessar e mudar de comportamento, né? Existe alguma coisa que você diz assim, essa aqui eu ainda não moí o meu orgulho. Se não quiser, ok, é um erro, talvez você não queira contar publicamente, mas de repente uma área da vida que você diz, nessa área eu ainda não me humilhei. Já fez a tarefa de casa em tudo? Cara... Te peguei? Na verdade, eu desconheço essa área. Se eu identificar, eu vou na hora. Seus erros? Ou só para Deus? Já confessei publicamente pro pastor, já confessei pra minha mãe, tal. Tipo... Então bate, check. Na verdade, eu acho que o orgulho eu entendo que esse é o caminho da subida. 1 Pedro, né? Capítulo 5, 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Eu conheço esse caminho da exaltação, né? Eu acho que o que eu mais peço para Deus corrigir no meu coração é a motivação.
de fazer o que eu faço. Por que eu faço o que eu faço? Porque eu acho que a minha natureza, algumas vezes, quer deturpar, quer roubar, furtar a glória que deve ser só de Deus, sabe? De olhar e falar, pô, preguei bem, mano. Gostou do aplauso. Gostei do aplauso. Gostei do elogio. Essas palmas aí, mesmo que por fora eu não, é glória de Deus, mas por dentro meu coração tá, tudo meu. Então, isso é algo que me preocupa bastante. Só que eu também sou tranquilo quanto a isso, porque eu entendo que é a minha natureza. E ela vai ser, mas ela vai ser subjugada, porque eu não é esse o lugar. Deixa eu te contar uma coisa, vou te entregar o que Deus me entregou. Para isso, né? Mas para mim ou para... Vou te entregar para todo mundo aqui. Tá. Vou entregar para você. Sim. Né? Que você já está no caminho. Você já ouviu falar na pastora Zenete Rodrigues? Intercessora do Brasil e tal. É a minha mãe espiritual. Só vou estar com ela amanhã na instância em BH. Ela tem um ministério Restaurando Vidas em Belo Horizonte, ligado à Igreja da Lagoinha. E um dia a pastora Zenete olhou para mim, tem pouco tempo isso, deve ter mais ou menos um ano. Ela disse assim, minha filha, você está vendo? Olha o que Deus tem feito com o seu nome, olha a abrangência dos teus livros, você colocou 12 mil mulheres no ginásio e tal, e tal, e tal, e tal. Esse é o momento de atenção. E eu preciso que a partir de agora você sempre se faça 3 perguntas. Para quem você faz o que você faz? Quem você quer agradar fazendo o que você faz? E, sinceramente, quem é Deus para você? Aí ela repetiu de novo. Quem você quer agradar fazendo o que você faz? Por que você faz o que faz? E quem é Deus para você? Se você responder com sinceridade e verdade essas 3 perguntas antes de qualquer projeto, e a resposta for sincera, e o centro da atenção não for a ferida da sua alma, não for o seu ego, querendo aplauso, validação, elogio, tudo aquilo que você não teve, que eu não tive, se a sua verdade for genuína, se o seu ego estiver sob controle, se o seu orgulho estiver sob o teu domínio, acabou. O Senhor vai continuar tendo liberdade para usar a sua vida. Mas para quem você faz o que faz, adorei o aplauso. Quem você quer agradar, quero ouvir elogios, validação, aplauso, reconhecimento. Quem é Deus para você? Não. Deus é meu Senhor Todo-Poderoso, mas nesse momento, não. Nesse momento eu estou usando o nome dele para massagear o meu ego. Né? Então, essas 3 palavras, elas mudaram o meu entendimento. E eu disse assim, meu Deus, já estou há 8 anos na minha jornada de transformação. E quando eu fui com sinceridade diante do Senhor responder essas 3 perguntas, eu fiz uma retrospectiva e fui responder, por que eu fiz aquilo? De 0 a 10, o quanto a motivação do meu coração era obedecer a Deus ou era simplesmente, ainda precisava de aplauso e aprovação? Nossa, foi uma dor. Eu dizia assim, meu Deus, até quando o Senhor vai ter paciência comigo? Sim. Mas essas perguntas mudaram a minha vida. Eu agora me faço o tempo inteiro. Então leva ela para sempre para você. Sim. Você vai errar muito menos que eu. Porque eu faço o que eu faço. Para quem eu faço o que eu faço. Isso. Quem eu quero agradar fazendo o que eu faço. E quem é Deus para mim. Vou me lembrar dessa. E vou obter melhores resultados. Vai obter melhores resultados. Amigo, vamos lá. Você entende que você é uma voz para essa geração? Você já ouviu isso? Sim. Eu me sinto... Você entende a responsabilidade de ser uma voz para uma geração? Talvez ainda não. Talvez ainda não conheça toda essa responsabilidade. Importante você saber que você não é a única voz, né? Deus levanta muitas vozes. Existem vozes que só vão chegar num lugar. Existem vozes, a sua voz vai chegar num lugar que talvez a voz de outra pessoa em outro ambiente não vai chegar. Sim. Mas você é uma voz para uma geração. E enquanto eu falo com você aqui, eu vejo assim como muito claro, eu acredito que no meu espírito. Você começou dizendo, eu perdi amigos. Eu vi amigos dos meus pais perderem filhos. Eu estou num ambiente, numa comunidade onde muitos se perdem pela necessidade de provar o seu valor, na marginalidade, querendo encontrar um caminho fácil. Você aceitaria um chamado de que você é uma voz para esse povo? Certamente.
Você já se viu nesse lugar? Muitas vezes. E, assim, é com temor que eu digo isso, mas, assim, eu estou entendendo que eu estou como uma voz profética aqui te dizendo, assim, existe um lugar que você não pode não sentir a dor de uma morte, de uma prisão. Assim, Deus te deu uma plataforma, um ambiente que você conhece como poucos. Sim. Existe um chamado aí. Todo chamado tem preço. E aí eu sei que era para ser uma pergunta, mas assim, queimando no meu coração para dizer, ele vai acender um amor no teu coração por cada ser humano dentro daquele ambiente. Em nome de Jesus. Que você não vai aceitar perder ninguém, apesar de saber que é humano. Mas o não aceitar é a inconformidade santa. Sim. Dizendo, Senhor, me dá estratégia. Me dá o canal. Me dá a voz. Me dá o livro. Me dá o podcast. Me dá o encontro em célula. Me dá uma igreja diferente. Me dá um projeto social. Me dá uma voz. Ele vai criar um amor no teu coração. Eu recebo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Como você eu disse preciso. assim, existe muito forte. Ele não te levantou por acaso. Não é só para massagear o teu ego dizendo, uau, sou um pregador, arrasei. E é para aquele ambiente que você está. Porque talvez as pessoas dentro desse ambiente olham para o de longe e dizem assim, não tem a minha vida, não sabe de nada, que viagem, está falando besteira. Vem viver a minha vida. Mas você viveu a vida. Você viveu a vida. Você sabe aonde cai e aonde levanta. Pega o chamado, Moisés. Moisés aí vai ser difícil controlar o orgulho. Tá Moisés, a sarça ardente está queimando o povo. Vai lá, libera o meu povo que está achando que não tem outro caminho. Verdade, vou pegar essa daí e ainda vou usar essa de Moisés como referência. Essa é bem boa. O povo do Egito. É isso. Escravo. Fluiu, tá? Eu não pensei, tá? Essa daí é boa, muito boa. O povo tá lá dentro, ó. Como é o nome da comunidade? Lá no Morro da Pedreira. Pois é. Estão clamando. Perdidos, escravos, com a identidade de escravos, completamente desconectados que pode existir uma vida diferente, procurando o atalho do caminho fácil. E aí ele vai pegar alguém que foi criado diferente. Uau! Foi criado diferente. Era escravo, mas foi criado no meio do rei. Olha isso. Essa ideia. Foi criado no meio dos reis, aprendeu como funciona, teve uma educação diferenciada. E tu estava achando que era para ti? Não, isso aí eu tenho que assumir que eu já tinha esse conhecimento. Falei, Deus não deu isso à toa, não era para mim. Não era não, é para um povo que clama. É para um povo que clama. É para um povo que clama. Amém. Eis-me aqui. Esse é um bom começo. Eis-me aqui, Senhor. Amigo, qual é a mensagem que você dá para quem está te ouvindo? Olha que aqui esse papo aqui a gente vai ter que mandar para a tua audiência, porque é um super fura-bolha, né? Minhas seguidoras aqui, então... Eu sei que você chegou no coração delas. Qual é Amém. A mensagem que você vai dar para quem... Não vou influenciar, vou deixar o que está no seu coração. Meu nome verdadeiro é Wesley Jesus. Hoje eu tenho 25 anos. E ouvindo muito pouco, quase nada. Mas o Senhor me concedeu fé, porque fé é dom de Deus. E eu acreditei que Ele poderia fazer coisas grandiosas na minha vida, e o Senhor tem feito coisas grandiosas na minha vida. Não para mim, não para satisfazer o meu ego ou para ceder aos meus caprichos, mas para que o nome dEle seja glorificado através dessa pobre vida. E eu creio que o Senhor, Ele fará isso contigo também, se você acreditar. Você precisa acreditar. Se humilhar, como foi dito aqui, porque o caminho da satisfação em Deus é a auto-humilhação, porque todo aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar, esse será exaltado. Em resumo, eu gosto sempre de resumir tudo nessa daqui. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém. Uau. Obrigado, tá?
Obrigado pelo convite, obrigado pelo privilégio, pela oportunidade. Obrigada. A gente ainda vai se encontrar por aí. Amém. Na verdade, eu quero lhe ver no Método CIS, tá? Amém. E Deus abençoe grandiosamente a sua vida, seu projeto, sua família. Eu sei que Deus tem algo para você lá dentro. Amém. É um alinhamento do céu, mais um. Mais um. Amo vocês, que Deus abençoe. E eu tenho certeza que você recebeu coisas importantes para a sua vida, que hoje nós temos um podcast totalmente espiritual. Mais ou menos, tá? Espiritual e emocional, porque o que impede você de viver o teu propósito nessa terra, a tua identidade nessa terra, aquilo que Deus te entregou para cumprir nessa terra, é aquilo que você ainda não reconhece em você. Né? Então, de novo, nós só viveremos o nosso chamado, o nosso propósito, aquilo que o Deus Todo-Poderoso investiu criando você e criando a mim, quando a gente se decidir por curar feridas emocionais, sarar o coração e se aproximar de Deus como Pai. Como Pai. Que Deus te abençoe, tá? Escreve aqui pra mim o que é que a vida do WJ contribuiu com a sua jornada de fé aqui, qual é a decisão que você toma, tá? E já dispara esse vídeo para todo mundo. Eu queria te convidar a seguir ele nas redes sociais. É uma figura, eu me divirto com ele e muito usado por Deus para falar da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Amém, amém. Beijo, amo vocês.